Vamos lá, meus irmãos. Já iniciei aqui a nossa gravação, tá bom? Estamos na última aula de Educação Religiosa 1, é a 9ª aula, é o último dia de aula e é o último bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos lá, vamos continuar aqui no capítulo 8, tá joia? E aqui, ó, o que o Júnior acabou de falar sobre o Sermão do Monte, né? Essa ideia aqui, né, Júnior? Pode ver. Leia para nós, Júnior, por gentileza. A ferramenta 1, a preleção. A voz que alcançava a multidão. O método literário na sala de aula. O professor fala diretamente à classe, apresentando a lição de forma sistemática. Que faz parte, né, irmão? A pregação, a preleção faz parte. Jesus também utilizou dessa ferramenta. Sim. Mas essa ferramenta tinha como propósito o ensino, sempre, irmãos. Não era simplesmente reunir pessoas para um momento a mais. Não, não. Essa figura até é bonita, porque essa foto aqui parece que são videiras, aliás, oliveiras, né? E a oliveira, não sei se você sabe, até hoje em Israel, tem oliveiras lá de quase 1000 anos, né? Sim. Quase 1000 anos. Quer dizer, é isso que Deus vai gerar em nós, né? Algo que cresça em nós e que continue frutificando por gerações. É claro que ninguém viverá 1000 anos, mas o nosso legado pode durar 1000 anos, né? A gente desfruta de muitas obras que têm muito mais do que 1000 anos na história da igreja, não é assim? Então, a pregação... E aqui, olha que legal, ainda dentro da premissa da oliveira. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Esse ponto aqui é muito legal. Dilema da preleção. Poder e perigo. Pontos fortes. Valor para as classes grandes. Ideal para temas doutrinários. Concede o benefício dos recursos do professor. Menor perigo de desvio e de digressões. Leva a lição a um clímax de inspiração. Por isso que numa pregação, e nós protestantes temos isso de uma forma muito linda, alguns autores vão falar que a pregação é algo que Jesus inaugura e os apóstolos. Eu não penso assim. Eu penso que na história do povo de Deus sempre houve pregação, né? Por exemplo, Enoque possivelmente era um pregador. A gente vê pregação no Velho Testamento. Noé, por exemplo, também era um pregador. Vamos ver também os patriarcas como pregadores, claro, tudo dentro de um horizonte. Moisés e Arão, grandes pregadores. As histórias dos sacerdotes e a escola sacerdotal, e principalmente a escola dos profetas, eles eram o quê? Pregadores, eles eram arautos. E aí vem, claro, o Novo Testamento com Jesus, um pouco antes de Jesus, João Batista, Jesus como o maior de todos, e a igreja primitiva. E pode ver que a pregação ela acaba sendo algo maravilhoso na vida do cristianismo, porque se alguém encarnou de fato a pregação, é o povo de Deus. E que tenhamos pregações fortes. Por outro lado, tem pontos fortes, mas também tem os pontos fracos. Leia para nós os fracos. Júnior. Pontos fracos. Alunos não estudam a lição. Professor não sabe se está sendo entendido. A atividade mental do aluno é reduzida ao mínimo. Porque aqui, meus irmãos, não depende só do pregador ou do ambiente, depende do aluno, né? E muitas pessoas estão felizes nesse ambiente. Pode ver, a igreja contemporânea, ela tem vivido muito disso. Como que a gente soluciona esse ponto fraco, irmãos? Com escolas. Como a gente soluciona isso daqui? Com reuniões familiares. Como que a gente soluciona esse ponto aqui? Com estudos bíblicos, com o discipulado. Porque aqui a gente aproxima. Ao mesmo tempo que temos essa mensagem poderosa, aqui a gente tem aqui, eu diria, uma igreja multifacetada, onde vai ter uma interação, pequenos grupos, células. É importante, percebam. Ou escolas bíblicas, cultos familiares, porque aqui você traz mais para perto. Aí aquela mensagem de domingo, a gente chega para o irmão e ele fala, ih, pastor, eu nem não estava ouvindo, eu estava lembrando do futebol, estava preocupado porque é final. Aí a gente vai lá e discipula o irmão. Falou, irmão, vamos se converter, né? Você está dentro da igreja, filho, né? Pelo amor de Deus. Mas faz parte do trabalho pastoral. Meus irmãos, eu falei do futebol, mas quantas são as pessoas que vão para a igreja para fazer negócio, meus irmãos? Porque ali é um network de empresários.
estão indo para a casa do pai com as motivações erradas. É que nem o jovem que vai para a igreja para namorar. Mas a gente tem que saber lidar com tudo isso e ajudar esses irmãos. Então, a pregação ela é maravilhosa, mas a gente tem que ter esses olhos. Percebam, ó, como é bom a gente poder estar estudando, né? Tá bom? Pode continuar, Júnior, para a gente, por gentileza? A preleção nas mãos do mestre. O púlpito de Jesus era uma encosta, seu auditório, a multidão. Sermão do Monte, Mateus 5, 7. O caráter do reino. O discurso de julgamento final, Mateus 24 e 25. A vigilância e a vinda. Discurso de despedida, João 14, 17. O conforto e a promessa. Olha que progressão linda isso, irmãos. Quando a gente vê do Sermão do Monte para as questões do julgamento, e aqui, ó, João 14 a 17 é uma coisa exclusiva de Jesus com seus apóstolos lá na ceia. Guardem isso que eu vou falar agora para vocês. Metade do livro de João, praticamente metade do livro de João se dá na última semana do ministério de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente não nota isso. Mas quando a gente olha para as datas cronológicas, vocês verão que o Evangelho de João, ele narra alguns acontecimentos do início do ministério até a última semana. E aí, quando começa praticamente metade do livro de João em diante, ou mais da metade, é só sobre a última semana. E aí os olhos de João, ou poderia dizer, os olhos do Espírito Santo sobre João, é só sobre os discípulos. Principalmente na ceia. Tudo aquilo que acontece em vários capítulos de João, João 14, João 15, João 16, João 17, tudo aquilo está no ambiente da ceia, meus irmãos. É só Jesus e os apóstolos, e mais ninguém. E parte ainda desse discurso, Judas perde, porque ele sai da sala. E fica somente os 11. Olha que coisa fantástica. Estão entendendo? Então, da pregação até o lado mais íntimo. Assim deve ser o Formando nosso... a igreja, né? Oi? Ele estava formando a igreja, né? É. Então, continua para a gente, Júnior, por gentileza. Ferramenta 2, a pergunta. Ele veio não tanto para responder a perguntas, mas para fazê-las. Não para acomodar as almas dos homens, mas para provocá-las. Essa frase é de W.J. Merrill, né? Olha só, coisa linda, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Como eu já disse, esse material é bem objetivo, né? Então, mais uma vez, Júnior, leia para nós, por favor. A anatomia de uma pergunta poderosa. Para que servem as perguntas? Chamar a atenção, um elemento surpresa. Provocar pensamentos, indispensável para o aprendizado. Aclarar impressões. A verdade é implantada pela expressão. Verificar o ensino. O professor pode corrigir erros e tornar-se mais eficiente. Meus irmãos, Sócrates usava o método da maiêutica, que era o método de ensinar por meio das perguntas, tá? Jesus usava esse método também. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Faça perguntas e não dê as respostas. Deixa eles bater cabeça durante dias. Não tem problema, não. É melhor eles ficar pensando, tentar solucionar uma pergunta que não sabe, do que enchendo a cabeça com bobeira. Não tem problema. Se eles estiverem pensando sobre aquilo, é maravilhoso. Entendeu? Provoca a reflexão, né? Exato, provoca a reflexão. Alguém já disse que mente vazia é a oficina do diabo, e é verdade. Se a gente joga uma pergunta, seja ela qual for, e a pessoa fica durante dias, ô pastor, fala para mim, ô professor, fala para mim, poxa, por que você não vai me falar? Maravilhoso, deixa lá. Ele está exercitando a capacidade cognitiva, cerebral, tentativa, erro. A gente muitas vezes quer solucionar tudo, a gente quer ser o paizão, a mãezona que prepara tudo. Aí o rapaz está com 30 anos e ainda tomando uma madeira. Pelo amor de Deus, meus irmãos, deixa andar, né? Tá bom? Leia, Júnior, para a gente, por favor. Já está com pantufa ainda e com gatinho. 50 anos de pantufa e touquinha, né, Júnior? É.
E o cachorro caramelo. Ai, ai. O mestre dos interrogadores. Quem dizeis que eu sou? Se Deus assim veste a erva do campo, quanto mais a vós, 154, os evangelhos registram 154 perguntas feitas por Jesus. Qual desses três te parece ter sido o próximo? Aqui do lado, né? É, tá um pouco ruim aqui. O, seria a, Aqui eu não sei, mas aqui, qual desses três parece ter sido próximo, né? O batismo do João, de onde era? Do céu ou dos homens, né? Qual desses três te que parece ter parece sido próximo? Ou seja, percebam, olha a quantidade de perguntas do Jesus. Por que a gente não vai fazer perguntas, né? Tá bom? verdade. Continua para nós, Júnior, por gentileza. Ramenta 3, a discussão, o esforço conjunto em buscar a verdade. Uma reação contra os métodos formais. É o processo pelo qual o grupo chega a uma conclusão geral e firme, mediante o pensamento coletivo. Meus irmãos, vamos lá. Igrejas que gostam de escravizar odeiam discussão, porque discussão requer reflexão, debate, ponderamento. Igrejas que gostam de manipular, eles gostam de usar uma palavra e escravizar os outros a todos pensarem iguais. Mas a gente vai ver que muitas questões da Bíblia, o próprio Jesus, ele destacava a discussão, porque ele quer que a gente pense. Podem ver que a igreja primitiva discutia com muita frequência e era como se Deus se calasse. Olha só, meus irmãos, a gente tem terror quando Deus se cala. Posso dizer, sem medo de errar, no silêncio de Deus, ele está nos impelindo às nossas discussões. Ele quer nos ensinar por meio das nossas discussões. Tá bom, meus irmãos? O ditador gosta de monopolizar o debate. Exato. Ou de escravizar, né, Júnior? Colocando ali todo mundo debaixo do cabresto, né? Não é? Pode ver. Uma ideologia, não é isso que ela procura fazer? E aqui, meus irmãos, vocês sabem, nós protestantes pendemos para a direita, mas mesmo a direita tem que ser reflexiva e tem que ser cuidadosa. Cuidado, porque muitos estão fazendo da direita também um Deus e um ídolo. A gente tem que esperar de Jesus, não dos homens. Porque é uma ideologia, né? Então, não deixa de ser uma ideologia. É óbvio que nós vamos nos identificar com a direita, porque eles são conservadores, são pró-família, são pró-Deus. Agora, a gente não pode também deixar com que o negócio vire o quê? Uma fé cega, manipuladora, né? Quase que algo ditatorial, entendeu? Então, pode continuar, Júnior, por favor? Conversa que transforma as vidas. O mestre usou esse método mais no trato com o indivíduo do que com grupos. A mulher samaritana, da água física à água viva. Nicodemos, do nascimento natural ao nascer de novo. O moço rico, da obediência legal à renúncia total. Joia. E agora, meus irmãos, eu vou ser bem rápido aqui para a gente tentar fechar, né? A caixa ferramenta completa, né? Preleção, pergunta e discussão. Então, guardem bastante isso, né? Não se limitem a uma única coisa. Lembrem disso. Façam sempre isso. Hoje eu vou usar o que tipo mais de ideia? Qual que eu vou usar? Lembrem disso. Não tenham medo de usar as ferramentas, tá bom? Nosso mestre, ele era um grande artesão. Eu gosto muito de dizer que Jesus é o carpinteiro perfeito, que Deus é o oleiro divino. Então, que a gente possa aprender, né, com esses métodos sagrados, tá bom, meus irmãos? Atrás das palavras, dos gestos, dos métodos, estava o próprio Jesus, né? Então, lembrem-se disso, né? A gente pode estar utilizando essas ferramentas. E agora, para a gente concluir, vamos para o 9º capítulo, e eu vou tentar passar bem rápido aqui para vocês, né? Porque qual que é o grande objetivo do mestre, meus irmãos? O grande objetivo do mestre não é outro, senão o quê? Senão transformar as vidas, né? Ou seja, o capítulo 9 vai falar o resultado do seu labor, que é o quê? É transformar as vidas. É transformar cada um de nós, né?
O labor de Cristo não gerou apenas seguidores, mas gerou uma nova história. A gente está aqui para realmente glorificar o Senhor, né, dando, eu diria, o testemunho vivo dessa nova história. Agora, é claro, meus irmãos, saibam disso, né? A virtude não é nossa, a virtude sempre será dele, tá bom? O epicentro, tudo começa com a transformação de vidas. Jesus veio para pôr em liberdade os que estavam presos. A regeneração era o próprio cerne de sua tarefa, quebrar as gargalheiras do pecado e libertar a alma humana. Ou seja, Deus quer nos consertar. Deus transformou Pedro, João, Saulo, Zaqueu, assim vai acontecer conosco. E a prisão interna, né? Oi? A Oi, prisão era interna, né? Sim, sim. E que se manifesta, né, por meio de atos externos, mas é interna, né? Começa dentro. E aqui esse slide mostra bem isso, né, Júnior? Essa primeira onda. Pode ver, ó, a valorização e elevação da pessoa humana. Pode ver, Jesus começa e o negócio vai se espalhando, né? Assim como uma onda, né? Jesus vai espalhando. E aqui estamos, irmãos, 2000 anos depois, né? E que a gente possa continuar com isso, né? A valorização e elevação da pessoa humana. Lembrem disso, irmãos, mais do que uma instituição, mais do que regras, mais do que tabus, é ver vidas transformadas. Por isso que nós aqui, ao aprendermos um pouco a mais de teologia, não deixem com que a vaidade e a soberba ofusque, ou como diz, né, algumas pessoas, tire o corte, tire o tino de uma vida de piedade. Sabe, irmãos, porque ontem mesmo eu conversava com o pastor Ribeiro, e enquanto eu conversava com o Ribeiro me disse algo. Ele falou, eu perguntei para ele de alguns professores de seminário, ele falou, pastor Rai, aquele professor se desviou, e ele está uma vida pregressa e não sei o quê. Eu falei, puxa vida. E enquanto nós conversávamos, né, nós falávamos da carreira. O Ribeiro teve a alegria de formar alguns alunos, como alunos exímios no seminário, e eles se tornaram professores exímios, e eu cheguei a ver esses professores, e em algum momento eles caíram. Eu não estou querendo aqui julgá-los e nem nada disso, mas o que eu estou querendo dizer, que eu falei para o Ribeiro? Eu falei, Ribeiro, muitas vezes as pessoas aprendem um pouco mais de teologia e elas se ensoberbecem. E aí esse é o gatilho do diabo, porque agora elas conhecem a Bíblia, conhecem a doutrina, conhecem a oratória, conhecem o ensino e se sentem melhores do que os outros veem a queda. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A valorização humana deve ser a nossa, sim, mas sempre a gente deve lembrar que se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui. Porque a soberba, ela pode acabar com o novo convertido, com o obreiro, com o pastor, com o seminarista, com o teólogo. Se a gente não tomar cuidado, em nome do saber, a gente muitas vezes está também se desviando. Então, assim como Deus deseja nos transformar, que a gente possa sempre se lembrar que o mérito desse crescimento não é nosso, é a graça de Deus em nós. E se hoje eu estou aqui ensinando a vocês, é porque Ele tem me agraciado. A virtude não é minha. Mesmo eu fazendo as lições de casa, mesmo eu me empenhando, é a graça. Porque na hora que eu tirar essa graça, é o Raimundo na sua carnalidade. E o Raimundo na carnalidade não pode ensinar algo do Espírito a vocês. Então, muito cuidado para que a soberba não os engane. Depois de ser usado por Deus, depois de fazer um ministério abençoado, porque, irmãos, muitas vezes Deus nos dá êxito e a gente pega o êxito para nós, como se nós fôssemos o meio pelo qual Deus opera, mesmo a gente só é um instrumento. A gente não é a ferramenta exclusiva. Cuidado, meus irmãos. Fica aqui, né, para que a gente seja liberto disso, tá bom? Essa frase aqui do Henrique Seking, né? Respeite e reverencie a pessoa humana e o princípio capital da ética e da religião. Constitui isso a melhor e a verdadeira pedra de toque do indivíduo como da civilização. Ou seja, dando essa ideia, né, que o nosso propósito aqui, ou seja, o grande resultado do labor de Jesus é mudar as nossas vidas. É aquele o que éramos antes e o que nos tornamos depois. Nunca se esqueçam
que desse antes para o depois não é o nosso fruto, mas foi o sangue de Jesus sendo vertido na cruz por nós. Tá bom, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente se esquece disso, irmãos. E aqui eu digo sem medo de errar. Quantos pastores eu ouvi, muitas vezes, porque agora se tornaram pastores e autoridades, dando cartada nos membros. E quantos irmãos eu conheci que cresceu um pouquinho mais, já quis ensinar os outros a quase, como se eles nunca tivessem sido pecadores, entendeu? Eu me lembro de um dia que eu vi um pastor dando uma chamada no obreiro de forma totalmente inapropriada. Eu falei, ô meu irmão, você está fazendo isso? Só porque você é pastor? Você perdeu o decoro aqui, você perdeu a educação, você perdeu o tino. Só porque você é pastor, você não tem o direito de fazer isso. E aí o pastor, ele achava que eu ia dar o valor a ele, porque ele é um pastor, mas ele estava usando do pastorado para ofender o irmão. Percebam, irmãos, o título ser usado. Então, assim, nós devemos lembrar que quem nos mudou foi Deus. E se a gente agora está sendo útil, é para a glória dele. A igreja não é nossa, os discípulos não são nossos, os alunos não são nossos. Eu posso ser um instrumento dele, mas eu estou a serviço dele, ele é o supremo mestre. Tá bom, meus irmãos? Diga, Júnior. Não, eu ali falava sobre a questão do direito, né? Que era a pessoa sem direito. Mas a verdade que Cristo traz não uma questão libertária no sentido jurídico, político, sociológico, como as ideologias andam falando por aí, né? Sim, sim. Mas a questão de libertação da divindade Espiritual, né? espiritual. Mas a gente tem que se lembrar, né, Júnior, até porque hoje os neopentecostais distorceram tanto essa ideia do direito, né? E o pastor Ribeiro, cita uma frase que é muito linda. Ele disse que nós só temos 2 direitos. Porque hoje em dia o pessoal não fica falando, né? Não fica falando, eu tenho meu direito, chegue diante de Deus e exige os seus direitos, né? O Ribeiro ensina isso. Nós temos 2 direitos. Primeiro é que nós não temos direito nenhum. E o segundo é de preservar pelo primeiro direito. E eu concordo com ele. Ou seja, meus irmãos, a gente não tem direito nenhum, meus irmãos. Se não fosse a graça, esses besta, com todo respeito, né, até a expressão um pouco chula, mas são os besta, não? De ficar exigindo de Deus algo. Quem somos, meus irmãos? Eu tenho o meu direito. Meu irmão, a gente tinha o direito de ir para o inferno. Foi a graça que nos atingiu. Ou seja, nós temos o primeiro direito, que é não ter direito, e o segundo direito, maior do que o primeiro, é de preservar pelo primeiro. Acabou. Quando a gente sabe disso, a gente se lembra do pai da fé. O que o pai da fé tinha dito para Deus quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra? Ele disse, Senhor, não acenda a tua ira contra o teu servo. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Se Abraão agiu assim, que é o pai da fé, quem somos nós para ficarmos falando, vamos pôr Deus no cubículo? Isso daí é uma afronta. A gente não pode ordenar Deus. A gente ordena o diabo. A Deus a gente se submete. Amém, meus irmãos? Então, voltando, o grande resultado do seu labor é valorizar o ser humano dentro dessas considerações. A segunda coisa é a configuração da sociedade, né, irmãos? Se Deus me muda, ele vai mudar a sociedade, que começa por onde? Pela minha vida, pela minha família e, naturalmente, pela nossa igreja. Aí a nossa igreja vai ser o núcleo para mudar a sociedade. Tá bom, meus irmãos? Olha aqui, o lar, o trabalho e o Estado. Pode ver, é assim. Esse é o ciclo. Por isso que a gente não precisa de política propriamente dito. A gente precisa de ser crente de verdade, dentro da nossa casa, aonde a gente vai, e porque aí sim a gente vai ser sal e luz no Estado. Podem ver, meus irmãos, temos tanto deputados cristãos, tantos senadores cristãos, tantos prefeitos cristãos, e onde está o sal e a luz? Não estão brilhando, o sal não está salgando e a luz não está brilhando. Tem alguma coisa errada. Não tem uma coisa de errada com o cristianismo em si, tem com esse tipo de cristianismo que eles estão vivendo. Então fica aqui um grande desafio, né? As reformas verdadeiras, né? Elas começam dentro de nós, tá bom? A saturação da cultura e do serviço, ou seja, né? A nossa influência vai levar isso a todos, né? E dessa forma, né, meus irmãos, pode ver que aqui ele coloca, né, a literatura, a música e a arte, tudo vai mudar. Pode ver, meus irmãos, isso daqui foi uma verdade, tudo mudou, né? No Velho Testamento,
quando Davi foi canal de um grande avivamento, quando houve os grandes reis com os avivamentos. No Novo Testamento, a gente vê que as marcas vão ficando. A igreja primitiva marcou, de certa medida, mesmo ela sendo uma igreja perseguida, e depois nós temos a patrística como era de ouro, depois temos a reforma protestante como um momento também quase que como a igreja primitiva, logo depois da Idade Média, ou seja, aonde chega o povo de Deus de fato, as coisas mudam. Oi? O cristianismo contribuiu demais para o Ocidente, para grandes... Você vê que, se você olhar na história, você tem grandes cientistas cristãos Sim, sim. do Ocidente. Você não vê lá um chinês, um japonês na história. O Ocidente, né, Júnior? O cristianismo, de uma forma geral, ele é o fator determinante da civilização ocidental. É isso aí, né? E aí a gente vai ter inspiração para dar, ou seja, inspiração para servir, porque a gente vai ver esse cristianismo bíblico, na sua essência, sem barganha, né, meus irmãos? Tá bom? Deixa eu só tentar alterar aqui. Menos de 3 anos de ministério, nenhum livro escrito, nenhum exército, nenhum cargo, traído e crucificado, mas assim, né, reunindo-se todos os exércitos já organizados, todas as armadas já constituídas e todos quanto hão reinado neste mundo, é certo que todos juntos não conseguirão afetar a vida humana sobre a face da terra como esta estrela solitária personalidade o fez. Falando de Jesus, né, meus irmãos, que ele foi o maior de todos. Nunca matou ninguém, nunca empunhou uma arma e construiu o maior exército de todos da história humana. Ou seja, nós temos o Mestre Supremo, né? Então, a sua onda começa aqui, né, conosco, e assim a gente conclui, né? O Mestre dos Mestres nos convida a continuar a sua obra. Fazer discípulo de todas as nações, ensinando-nos a observar todas as coisas que vos tenho dado, Mateus 28, 19. Tá bom, meus irmãos? A síntese, desculpem ter passado um pouco rápido esses últimos capítulos, mas o livro ele é autoexplicativo, né, meus irmãos? E agora, para a gente encerrar, alguma dúvida dos materiais que os irmãos viram, ouviram? Deu para aprender bastante? Esse livro é bem didático, né? Essa obra. Sim. Tanto esse quanto o outro, né, Júnior? Os dois. Gostaram da matéria? Sim, só para complementar, pastor, a gente tem o direito de permanecer calado. Hã? Não entendi. Só para complementar que estava falando do direito, a gente tem o direito de permanecer calado. Direito de permanecer calado. Boa, ela tem porque ela não pôs o rosto. Agora que ela apareceu, então... Então é isso aí, meus irmãos. Então terminamos, meus irmãos, nosso último módulo, 8º, né, bimestre desse ano. Nosso 14º ano letivo. A última aula, os últimos instantes, eu estou muito feliz e muito grato a Deus, né, pela vida dos irmãos. Queria até fazer um agradecimento especial aqui ao meu irmão Júnior. Esses 3 anos passaram como ontem, né, Júnior? Foi. Puxa vida, eu conheci o Júnior, meus irmãos. Eu fui pregar na igreja presbiteriana aqui de Ferraz e conheci o Júnior lá. Falávamos, e aí eu falei para ele do nosso seminário, e ele falou que, puxa, eu estou procurando. Dias depois ele se matriculou e já se passaram 3 anos, né, Júnior? Pois é. Por quarta-feira ele estava frio, né? Qual foi? Eu não lembro o dia que foi, né? Foi quarta-feira. Não era uma sexta? Não, segunda-feira. Foi. Segunda-feira foi um culto de jovens, né? Era um evento. Um evento dos jovens. Eu fui pregar, os nossos ministros de músicas tocaram, foi. E ali nós nos conhecemos, e depois ele cantina, veio, né? Participou aqui da aula, 3 anos se passaram, já está se formando. Lá na cantina da igreja presbiteriana, né? Foi lá na cantina, exato. E eu queria até agradecer por esses 3 anos, viu, Júnior? E torço que o irmão continue os estudos, ou conosco, ou com outra casa, né? Porque o irmão, né, irmãos, o irmão foi um aluno, modéstia à parte, muito dedicado, como muitos de vocês. E o meu desejo é que você continue crescendo e somando aqui, né? E que um dia possa dar aula, né, conosco aqui. Porque o irmão é muito competente
E fica aqui já o meu convite para o Agradeço a sua futuro. paciência comigo, né? Porque eu sou muito inconveniente, toda hora atravesso Não, o e irmão não é pergunto inconveniente coisa demais. nenhuma. O irmão o irmão gosta de fazer perguntas, as colocações do irmão enriquecem muito a nossa aula, né? O irmão não é inconveniente, não. Eu, E você também, eu quero te parabenizar, porque você tem uma virtude, né? Para me tolerar com tantas. Se é outro, não aguentava. Mariana Fará falou, aguentava pastor, sim, a Mariana nossa, falou, ele tem um aguentava. dom, porque a virtude, porque se fosse eu, já não tolerava você ficar toda hora. Tolerava sim, Júnior, tolerava. E outra, Não, se então, prepara, porque daqui uns dias eu vou te ver dando aula aqui na nossa casa, e fica aqui já meu convite, viu, meus irmãos? Os nossos irmãos, modéstia à parte, graças a Deus a gente forma sempre bons alunos, e o Júnior foi um desses, e eu quero ver o Júnior também lecionando aqui, viu, Júnior? Você já está, fica até registrado aqui, pode estar convidado a dar aula para o básico, tá? mas eu O preciso básico. melhorar muito. Eu É. preciso. E aí, quando você começar o Preciso bacharel, aí sim a gente continua conversando, né, para a turma a do gente médio. se vê sempre com aquele conhecimento muito mínimo, né? Sempre, não, sempre querendo aprender, porque a gente tem muitas limitações. Todos nós, Júnior, mas a gente está aqui nessa proposta de crescer, né? Tá bom, Mas, meus irmãos. Então, Júnior, obrigado. não, Tivemos na vamos sempre aí, né? formatura, dia primeiro. Ok. Irmãos, a irmã Sônia, né? A gente vai mandar o link para a irmã, tá, minha irmã? Se você estiver em São Paulo, né, venha ficar conosco. Eu sei que a irmã está aí, né? Em Minas Gerais, longe, com o Espírito Santo, mas quem sabe, né? Mas no dia eu quero que a irmã prestigie também. E o ano que vem, se Deus quiser, irmão, sabendo que as nossas férias são agora, mas assim, vou até dar uma instrução bem importante para vocês, né? Bom, que fique gravado. Tirem dias para descansar, tá, irmãos? Aqueles períodos de 15, 20 dias. Aí depois pega o material para ler, para oxigenar o cérebro, passear, desfrutar, porque é um período sabático também, né? Eu mesmo saio de férias agora em janeiro, e eu descanso, mas geralmente, meus irmãos, é o período que Deus vai falando comigo, eu já vou anotando um monte de mensagem, porque é o ócio criativo, né? Quando a gente dá uma Sim, sim. pausa, É a um, nossa mente fica mais aberta, e aí a gente começa a criar mais, né? Então, verdade. assim, eu tiro os dias de descanso, mas querendo Deus, fevereiro estamos aí para Estou servir com uma os fila de irmãos. livro para ler. É. Eu tenho que ler. Eu tenho uma fila de livro para ler. Tá tudo. Então, a gente. É que são muitas obras, então a gente tem que. Agora não tem leitura obrigatória, então você lê mais Mais facultativo, à vontade, né? mais à vontade. Aí é bom. Tá bom? Irmã Tá? Sônia, gostou desse módulo? Muito bom, gostei sim. Né? Então, se Tá, irmão. prepara para os próximos, viu? Aprendi muito. Né? Então, Os assim, irmãos. começar a ler, a estudar Antigo Testamento 1 e 2, Novo 1 e 2, e, como fala, teologia sistemática, É, uma delícia, né? hermenêutica, aí ela vai gostar. Coisa boa, né? Porque tudo isso aqui passa pelo crivo da hermenêutica. Tudo isso. Pode ver. A hermenêutica, como eu falei para os irmãos, né? Quando a irmã ainda não teve, mas a hermenêutica não é a coluna vertebral. A hermenêutica é a medula. A hermenêutica e a exegese é a medula óssea. Está ali Ah, no cerne. A teologia sistemática, sim, é a coluna vertebral. Mas a hermenêutica, ela é a medula. Então, assim, é uma delícia. Tá bom, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Raiz, o livro do ano que vem você vai mandar ainda? Vou mandar tudo no grupo. A gente vai continuar se falando no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou passar. Mas como eu mencionei para vocês, né, principalmente o livro do Gruden, a gente começa. A gente começa no ano que vem. Eu preciso só fazer um pente fino com o Tomé, porque eu quero saber quais são as matérias que o Tomé já teve, né? Para que a gente prossiga. Mas é aquilo que eu falei no intervalo para vocês, tá bom, meus irmãos? Então, Beatriz é a futura missionária. olha aí, se Deus quiser. Falou com fé, Júnior. Foi bom porque você veio de uma igreja onde que parece nulo buscar o conhecimento, né? E Jesus dá uma ordem para a gente, né? Examinar a Escritura, porque cuidar e ter nela a vida eterna. A gente tem que examinar, estudar, conhecer. Jesus fala em João 5,39.
Eles não podem negar isso, essa ênfase que Jesus dava aí. Então, eu fico muito feliz. Ficamos, né? Ficamos. É. Né? Tá bom, meus irmãos? Tá bom, Tomé? Tá bom, Diego? Miriam, querem falar alguma coisa? Não? Tchau para vocês. Só parabenizar o Isso, Júnior aí pela meus irmãos. conclusão. Boas festas. Júnior, Boas parabéns festas. aí pela conclusão, Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Deus abençoe, vai fazer falta. Vai fazer falta. Venha nos E visitar, agora, hein, quem é Júnior? que vai interromper o pastor agora? Pai. Não é interromper, não é interromper. Não, pastor, pode te falar, o Júnior sabe que eu tô brincando. Porque o pessoal aqui é mais tímido, né? O pessoal é mais tímido, né? Então, o Júnior que... Agora... Diego, eu acho que é exagerado. Vamos passar para o Tomé, né, Tomé? Eu tô bem agora. O Tomé também falava, mas... O Tomé ajuda muito. Não, mas é que o Júnior gosta de fazer colocações. Graças a Deus, né, Júnior, como advogado, você tem uma mente mais voltada ao questionamento, isso nos ajuda muito, gera debate. Isso é importante. Né? Tenho saudade da igreja, da escola bíblica. Né? Então. Era muito debate, reflexão na escola bíblica. Né? Eu sinto falta. Tá bom, meus irmãos, então, né? Olha, que Deus abençoe quem estiver nos assistindo aqui, né? Depois... Deus abençoe também. Boas festas. Que Deus nos dê graça. Veja os irmãos também na igreja, porque muitos de vocês vão ser convidados para pregar. Irmã Sônia, os seminaristas geralmente vêm pregar nas férias aqui, viu? O Júnior já foi convidado, o Diego já foi convidado. Eu preciso falar com a Beatriz, com a Miriam. O Tomé sempre prega, a Miriam sempre está lá. Mas a irmã, como está longe, mas os irmãos, nas férias de julho e de janeiro, vem pregar na igreja. Você acha? Eu trabalho o ano todo, vocês têm que também trabalhar um pouco, né? Laboratório, né? É o laboratório na prática, né? Mas vamos ver, uma hora Deus vai preparar, né, irmã Sônia? Isso. Então tá bom, meus irmãos. Deus abençoe, Deus seja louvado. Mais um ano, glória a Deus. Nos vemos no ano que vem, com a graça de Deus, nosso 14º ano, se Deus permitir, de ensino teológico aqui, nessa casa. Shalom, Adonai, né? Orem pela nossa igreja, pelo nosso seminário, por mim e por todos nós, tá bom? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bem, pessoal, boa noite, Deus Boa noite. abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite.